Meus irmãos, eu começo a noite falando com vocês a respeito da presença de Deus. A minha ideia é discutir com vocês nessa noite sobre a presença de Deus na vida do ser humano. Mas antes eu quero refletir com vocês algumas questões significativas para a nossa pregação. Existem muitas coisas pelas quais nós podemos lamentar na vida. Contudo, é difícil para todos nós aqui convivermos com aquilo que nós não exercemos controle. É complicado para todos nós passar por aquela situação em que nós nos sentimos incapazes. A incapacidade de responder, a incapacidade de dar sentido, a incapacidade de enxergar novos horizontes na vida, é algo que provoca em nós uma profunda dor na nossa alma, no nosso coração. Mas nós temos que concordar aqui nessa noite que não existe nada mais desconfortante, não existe nada mais inconveniente das perdas que surgem em nossas vidas causadas por nós mesmos. Sabe aquela situação que a gente olha para trás e diz: caramba, mas fui eu que fiz isso? Eu fui capaz de errar. É quase como você estivesse dizendo: eu sou tão perfeito, e eu fui capaz de errar. Eu fui capaz de vacilar dessa maneira. E isso é desconfortante porque quase sempre, quando nós vivenciamos prejuízos que estão relacionados com a nossa vida, com a nossa escolha e com a nossa decisão, esses prejuízos também afetam os outros, mesmo quando causados por nós mesmos. Nós vamos ler um texto que fala sobre Davi. E certamente esse texto, ele terá muito a nos dizer, porque estes questionamentos são levantados pelo texto sagrado, e as principais ou a principal perda de Davi é aquela que se refere à presença de Deus. Então vamos ler o Salmo 51, por gentileza. Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, verso 10. O texto diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses ou retire da tua presença, nem me retire o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da salvação, da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que podemos ler livremente. Obrigado porque a tua palavra, ela nos liberta, ela é a verdade, ela nos inspira, ela nos consola, ela nos motiva, ela nos exorta, ela nos direciona. Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Senhor, que os nossos corações estejam prontos, abertos, que nós estejamos sensíveis àquilo que será dito nesta noite, e sejamos alcançados por Ti, Pai, no nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, que a Tua presença seja sentida por todos nós, e saímos daqui com este sentimento, Pai, de querer estar perto
todos os dias da tua presença, de ti, sentido a tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os salmos, eles são como peças de bordado. Peças que recebem desenhos. E essas peças que recebem desenhos, esses desenhos são sobrepostos, porque cada salmo reflete uma imagem, reflete uma realidade. Dos 18 salmos que Davi escreve, esse é um dos principais, porque ele trata especificamente um dos momentos mais turvos da vida de Davi. Um momento de grande perda, um momento negro da vida de Davi, que sem sombra de dúvidas, nessa noite, vai nos ensinar muito. Esse texto, então, ele tem como pano de fundo uma experiência dificílima, um dos momentos mais trágicos da vida deste homem, que é chamado um homem segundo o coração de Deus. O pano de fundo que envolve o Salmo 51 é um pano de fundo que Davi desgraçou a sua história com uma atitude, uma ação inconsequente. Davi tem muito a nos dizer. Por isso vamos recorrer à história que envolve esse texto. Vamos lá para o livro de 2 Samuel, o capítulo 11 e o capítulo 12, nós não vamos ler aqui todos esses textos, mas este é o pano de fundo que envolve o Salmo 51. O capítulo 11, verso 1, já começa descrevendo que Davi venceu uma certa batalha, e é costume dos reis saírem à guerra um ano após vencer as batalhas. A Bíblia está dizendo no versículo 1, 2 em diante do livro de 2 Samuel, capítulo 11, que era costume dos reis irem aos frontes, irem aos campos, aos lugares de conquista, para justamente ver como é que estava, o que estava acontecendo naqueles campos em que a vitória foi obtida por meio das batalhas. O versículo 2 do capítulo 11 diz assim: uma tarde, então, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Bom, antes de seguir a leitura, ao invés de Davi ir para o campo de batalha, ele resolve enviar alguns emissários, alguns dos seus prediletos ou homens de confiança, e ele resolve ficar então em Jerusalém. E aqui o texto está dizendo este momento que Davi, depois de uma tarde de descanso, um dia tranquilo, um dia favorável, o verso 2 vai dizer assim: então, ele passeava no terraço da casa real, e daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi não se conteve com tamanha formosura. Ele resolve chamar Betseba para uma conversa particular. Ele era o rei. Logo, ele persuade Betseba, se é que eu posso dizer que foi uma persuasão. Na verdade, ele quis deitar-se com Betseba e deitou-se, e Betseba fica grávida. Perceba que este grande rei, em um momento de ociosidade de sua vida, ele vai experimentar de uma das situações mais trágicas da sua história. Irmãos, gente que não tem o que fazer só encontra problemas. Gente que não tem o que fazer só encontra problemas. Veja que nesse momento de distração, Davi recebe no seu celular o nudes de Betseba.
E incontrolavelmente, nesse nudes que ele recebe de Betseba, ele não se contém. Ele cai na tentação. Ele cai no pecado. Só que além de Davi estar ocioso, essa situação toda vai despertar um Davi que até então a Bíblia não revela. Um Davi astuto, um Davi dissimulado, um Davi complicado, um Davi que maquinava o mal, intentava o mal, ele tenta e, de certa forma, arquiteta um plano para que o seu desejo fosse concretizado. Até então a Bíblia não fala deste homem. Mas no livro de Samuel, o capítulo 11 e o capítulo 12, vai revelar este homem mau. Veja que agora, no capítulo 11, versículo 6 e versículo 11, Davi, depois de ter se deitado com Betseba, depois de saber que ela está grávida, Davi vai ficar preocupado agora com seu soldado. E vai pedir informações de como é que está um soldado importante para ele. Urias, o esposo de Betseba. Veja só, por favor, o versículo 6 do capítulo 11. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, que interesse despretensioso, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo, e como ia a guerra. Meus irmãos, Davi, como rei de Israel, ele não tinha gente mais gabaritada, gente mais engajada, gente com uma história, com uma relação com ele muito maior do que Urias. Davi está sofrendo de consciência. Davi está sofrendo com o seu pecado. Davi está sofrendo com as suas ações. Davi está sendo dissimulado. Davi está sendo falso. Davi está sendo mentiroso. E veja que, nesse relato, o texto vai declarar também, vai apresentar também, um Urias temente ao seu rei, um Urias disposto a servir o seu rei, um Urias submisso ao seu governo, porque no versículo 8, o texto vai dizer assim, na continuação: depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu para a sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Como se ele estivesse dizendo: vai ver tua mulher, vai ver como ela está, vai para a tua casa, janta com ela. E ele continua aqui: por que não desceste da tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e seus servos, e os servos de meu senhor, estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher? Ô tonto, tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Veja então que essa história está mostrando o cinismo de Davi, sua mentira e sua falsidade. Davi está sendo um verdadeiro ator diante de Urias. Mal ele sabia que a mulher estava grávida. Mal ele sabia o que tinha acontecido.
sua culpa iria mascarar seus atos. Sua culpa iria mascarar os seus atos. E essa é uma verdade, irmãos, que nós podemos observar também nos dias de hoje. Quanta gente não mascara a sua vida real com um toque de cinismo, de hipocrisia, e vive a vida como se nada tivesse acontecido. Quanta gente cínica na presença de Deus, quanta gente falsa na presença de Jesus, quanta gente hipócrita na vida religiosa, que vive a vida como se nada estivesse acontecendo. E, gente, desculpe-me, eu como pastor, eu enfrento as piores dificuldades em relação a como reagir diante dos cinismos das pessoas. Porque a gente acha que o pastor não sabe de muita coisa. E a gente acha que Deus também não fala com o pastor. Ele até está só esse negócio de teologia, a letra mata, então ele está morto espiritualmente, né? Mas, gente, o Espírito Santo revela-nos coisas que vocês não fazem ideia. O Espírito Santo nos mostra e traz até nós informações que vocês não fazem ideia. Ontem um irmão me ligou dizendo: Fernando, tem uma bomba para te dizer. Está preparado? Eu falei: pode falar. Já faz alguns anos que o que mais a gente faz é ouvir bomba. Aconteceu a seguinte situação, assim. Eu disse: eu já sabia, há 3 meses. Eu convivo com essa situação, com essa informação. Há 3 meses. E aí, a gente abraça, a gente ora pelo crente, a gente intercede pelo crente. E lá dentro, às vezes, vem aquela oração, ou aquela frase, ou aquele pensamento do Fernando: ô Senhor, lasca essa pessoa, Senhor. Se não vai acontecer nada, que pelo menos ela quebre a unha, sabe? Pelo menos que alguma coisa aconteça com ela, porque é muita cara de pau, Jesus. É muita cara de pau, a pessoa faz, é muita cara de pau, Deus. É mais ou menos como Jonas, quando ele recebe a palavra de Deus, vai lá e prega a destruição de Nínive, e Jonas fala assim: Senhor, eu não vou pregar para aquele povo. Eu não vou pregar para aquele povo. E aí depois que Jonas prega para aquele povo, Deus fala para ele: vai, diz que daqui 40 dias todo mundo vai morrer. Eu vou descer o fogo aqui, vai todo mundo morrer. Aí o povo se arrepende, Deus perdoa o povo. Aí Jonas: está vendo, Senhor? Por isso que eu não queria ir. O Senhor, eu falo que o Senhor vai matar, e aí o povo chora, o Senhor se arrepende, o Senhor volta atrás e não mata mais ninguém. Parei. Não vou mais. Tadinho do Jonas, senta debaixo de uma árvore, para sentir a sombra da árvore. A árvore seca. Está vendo, Senhor? Não vou mais. Parei. Às vezes é esse sentimento que surge no meu coração. Mas eu percebo que todo mundo é alvo da misericórdia e da bondade de Deus. Porque eu também tenho telhado de vidro, irmãos. Eu também tenho pecados na minha vida. Eu também erro. Eu também de vez em quando sou cara de pau. Eu de vez em quando também eu revelo que eu pouco de Deus tenho. Principalmente quando eu fico nervoso. Principalmente quando o gadareno toma posse da minha vida. Eu sei disso, irmãos, eu sei disso. Bom, Davi então cometerá um pecado, o pecado de paixão. E além dele deitar-se com Betseba, ele vai provocar a morte de Urias. E esse será um crime
calculado, premeditado. E no capítulo 12 do livro de 2 Samuel, depois de Urias morrer conforme os planos de Davi, o rei Davi vai receber aquela visita inusitada que todo mundo que pôs o pé na jaca não quer receber. A visita do homem de Deus. Todo mundo que faz o que não deve não quer receber a visita do homem de Deus. Está lá Davi no seu templo, no seu palácio, Urias morto, agora ele está com Betseba. De repente chega o profeta Natã. Oh, meu rei, grandioso rei. Rei Davi, tem que te contar um negócio. É um babado. Que olha, se você soubesse o que está acontecendo no teu reinado. E ó Davi, eu estou falando que está acontecendo algo debaixo do teu nariz. Você não está nem sabendo. Diz aí, Natã. Está preparado? É bomba. Tem um certo cara que uma certa família tinha uma ovelhinha. E esse camarada foi lá e matou o chefe da casa, foi lá e roubou a ovelhinha. Esse camarada deixou a família destruída. E aconteceu aqui, Davi, debaixo do teu nariz. Davi foi se enfurecendo, foi ficando nervoso, tô doido, vai matar, vão matar esse cara, quem é que fez isso? Que suceda mal contra ele. Aí Natã olha para ele, Davi, esse cara que roubou a ovelhinha foi você. Foi você. Você é o criminoso deste reino. Até então estava tudo tranquilo, tudo favorável para Davi. Davi estava desfrutando da vida. Estava com Betseba do lado. Urias morto. Tudo certo, gente. Só alegria. Porém, Davi estava bem longe de Deus. Davi estava bem longe da presença de Deus. A sua ociosidade não era só no templo. A sua ociosidade era na vida. Ele estava ocioso na sua vida religiosa, nas suas práticas religiosas. Davi estava ocioso na sua vida moral, na sua vida ética. Davi estava ocioso. De repente, quando Davi escuta toda esta descrição, e o profeta Natã diz que, olha, você é esse pecador, você é esse iníquo, você é o criminoso. O versículo 13, Davi vai dizer, pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. Meus irmãos, entenda aqui nessa noite, por favor, só quando o homem reconhece a realidade de sua falta e a justiça da condenação pesa sobre ele, é que Deus pode, em troca, justificá-lo gratuitamente. Somente quando o homem reconhece a realidade de sua falta e de sua injustiça, e a condenação pesa sobre ele, é que Deus pode justificá-lo gratuitamente. Isso chama-se arrependimento. Davi tinha telhado de vidro. Davi pecou. Mas Davi é perdoado. O Fernando tem telhado de vidro. O Fernando peca. Mas por causa do sangue de Jesus, eu sou perdoado. Você tem telhado de vidro. Você peca. Nós como igreja, como indivíduos, nós pecamos. Mas somos perdoados por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Pois bem, mas independente do perdão, as consequências vêm.
A criança que foi gerada fruto do adultério, nasce e vem a falecer. Nasce e vem a falecer. Nós temos então aqui, no Salmo 51, um dos homens mais poderosos de Israel, enfrentando um dos testes mais severos de sua vida. Levantar-se após a queda, após o pecado. Queridos, escute-me por favor. O trajeto de volta é penoso, é difícil, é complicado. Porque além de nós lutarmos contra os desejos que surgem no nosso interior, além de nós lutarmos contra Satanás e suas propostas de tentação, de cair de novo, de errar de novo, nós lutamos contra o pior inimigo que nos dificulta ou que traz dificuldades em relação ao nosso retorno. E esse inimigo chama-se consciência. Consciência. A consciência é o pior inimigo do ser humano. Porque por mais que ele se desvencilhe de pessoas, ele se afaste de imagens que retrate aquele momento que ele vivenciou, por mais que ele rasgue, que ele delete, que ele mude de endereço, a sua consciência permanece nele, e ele não consegue se desvencilhar deste mal que o atormenta como um verdadeiro torturador. Levantar-se após o pecado é trágico, é difícil. Por isso que Davi, no Salmo 51, ele começa apresentando duas sequências de tríades que falam sobre a graça e que falam sobre o seu pecado. Do versículo 1 ao versículo 4 do Salmo 51, ele vai dizer assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço, veja só, ele não está dizendo os outros, ele está dizendo, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Primeira coisa que Davi fala: eu cometi uma transgressão. E essa palavra transgressão significa violação intencional, violação de confiança, rompimento de uma aliança através da violação de um pacto. Pecar contra Deus é trair, é violar o nosso pacto, é romper com a aliança estabelecida entre Deus e os homens. No versículo 2, Davi fala sobre iniquidade. Iniquidade trata-se de um crime religioso. É como torcer ou envergonhar algo que é reto. É como pegar um material perfeito e torcer esse material. Iniquidade é divergir, é desviar-se de um padrão. Irmãos, escute isso por favor. Existe um padrão ético e moral da vida cristã. A vida cristã propõe um padrão ético e moral para
todos que estão relacionados a esse contexto de fé. Quem é cristão possui um padrão ético, um padrão moral. Goste você ou não, esse padrão permanece e se mantém o mesmo desde Jesus Cristo. Não dá para dizer que a mensagem de Jesus foi alterada, porque nós, seres humanos, somos diferentes. Não dá para dizer que o nosso comprometimento com o reino de Deus foi alterado, porque os tempos são diferentes. Na verdade, nós estamos vivendo o que muitas nações já viveram, o período de apostasia, o período de distanciamento, o período que o evangelho não tem tanta força para mexer no coração das pessoas, ao ponto de elas abandonarem as suas vidas. Antes, as pessoas preferem, escolhem, elas optam em acreditar aquilo que vai devolver a sua felicidade, porque o reino de Deus para muita gente é apenas a felicidade do agora, do hoje, a satisfação da minha vida pessoal. O reino de Deus traz satisfação, o reino de Deus traz alegria, o reino de Deus traz paz, o reino de Deus traz muitas vitórias, mas o reino de Deus transforma vidas. O reino de Deus faz do mentiroso se tornar uma pessoa verdadeira. O reino de Deus faz daquele que cobrava impostos injustamente, ele passe agora a devolver parte dos seus bens para aqueles que ele supostamente roubou. O reino de Deus faz com que homens mudem o seu jeito de pensar. O reino de Deus faz com que pessoas iracundas se tornem mansas. O reino de Deus faz do arrogante humilde. O reino de Deus abate aqueles que se autoexaltam. O reino de Deus não estabelece grupinhos. O reino de Deus não estabelece tribos. O reino de Deus estabelece uma comunidade de santos e salvos que herdarão o reino eterno e estarão com Cristo para todo sempre. O reino de Deus não é um reino de prediletos, de preferidos, de mais bonzinhos, mais bonitinhos. O reino de Deus não é só para os fitness, é para os gordinhos também. O reino de Deus é para todos. O reino de Deus é para todos. Todas as pessoas, todo tipo de gente, goste você ou não. Lembre-se que Jesus na cruz, ele olha para dois ladrões e diz: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O reino de Deus não é para pessoas que segundo a nossa justiça estarão lá, mas o reino de Deus é para gente justificada por Cristo, por meio do sangue de Jesus. O texto Davi vai dizer: Senhor, aqui estão as minhas iniquidades. Senhor, aqui está o meu pecado. E pecado aqui justamente é errar, fracassar. Só que no contexto de Davi e do Salmo 51, a expressão pequei quer dizer um erro desqualificante, uma ofensa. Davi não só pecou, como ele cometeu um erro desqualificante. Só que Davi também, além de apresentar essa tríade sobre os seus próprios pecados, ele vai apresentar uma tríade que trata da graça de Deus. E no verso 1 ele inicia o texto dizendo: compadece-te de mim, ou tem misericórdia de mim. Davi entende que trata-se de um favor que não pode ser reivindicado. Davi entende que trata-se de uma misericórdia que não pode ser tomada à força, mas simplesmente é uma dádiva bondosa do Deus gracioso, que salva aquele que não deveria ser salvo e restaura aquele que está caído. É a misericórdia, é uma misericórdia que vem de Deus. O verso 1 continua dizendo: mas por quê? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, a tua benignidade, ou pelo seu amor. Esse é um clamor
um pedido de ajuda de alguém impotente. Assim somos nós, impotentes, não podemos absolutamente nada, não temos a capacidade de gerar perdão para os nossos pecados, somos impotentes diante dos nossos erros. E ele vai continuar dizendo: segundo a multidão das tuas misericórdias, ou por tua compaixão. E quando eu pesquisava e pensava nessa expressão do Salmo 51, de compaixão ou misericórdias que surge aqui no texto, eu me deparei com um apontamento que dizia o seguinte: compaixão, no Salmo 51, refere-se ao amor de um superior, revelado a um indefeso inferior. Compaixão refere-se ao amor de um superior, revelado a um indefeso inferior. Compaixão é a manifestação do amor de Deus, tão superior a estes seres tão inferiores que somos nós. Então a sensação de perda e de culpa que está sobre Davi, ela é muito intensa. Note que no versículo 2, Davi vai dizer assim, no Salmo 51, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi está pedindo nesse momento que ele seja limpo, lavado, no mesmo processo que se lavava as roupas de sua época. Davi está pedindo que Deus limpe ele, purifique, a partir do mesmo processo de purificação que acontecia às próprias roupas. E sabe como era esse processo? Esse processo era: Deus, amassa, bata no chão, torce, Deus, limpa-me, Deus, limpa-me, Deus, para que eu me torne uma peça limpa, aproveitável para o teu uso, Senhor. Torce. Lembra aquelas imagens que às vezes acontecem naqueles filmes antigos? Que está aquelas mulheres no rio, pegando a roupa e batendo, e esfregando na pedra, e torcendo, e tchá. Davi está dizendo: Senhor, eu quero ser limpo assim, ó. Eu quero ser limpo assim, ó. E eu espero que Deus realmente te pegue e bata, e torça, e para te fazer uma pessoa melhor. Amém? Quer ser limpo? Quer ser limpo assim? É essa a ideia de Davi. Eu quero ser limpo no mesmo processo que se lava a roupa. Eu quero ser purificado nesse mesmo processo que se lava uma roupa, Senhor. E além de Davi pedir que ele seja lavado, ele reconhece a sua condição, e ele dirá: Deus, purifica-me. Qual é a ideia de Davi na purificação? A sua ideia religiosa, a sua ideia de contaminação, porque o homem contaminado era aquele que tocava num defunto, num corpo, em alguém morto, ou outras questões mais, que envolvem a religião de sua época. Davi está dizendo: Senhor, purifica-me, Senhor, como num processo. Eu quero estar apto para estar na tua presença. Purifica-me, Senhor. Arranca de mim todas essas obras mortas. Arranca de mim o pecado. Arranca de mim, Senhor. E aí ele vai dizer no verso 10, capítulo do livro do Salmo 51.
arrependido por ter pecado, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Sabe o que Davi está dizendo aqui nesse momento? O olhar de Davi, neste momento, é um olhar tão distante, porque na compreensão dele, a obra de criação, ela só pode vir de Deus. E quando ele diz, cria em mim, seu pedido é para que Deus traga algo novo à existência, como Ele fez o mundo, como Ele fez todas as coisas. Esse poder criativo só tem o Senhor. Então cria em mim um coração novo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, Senhor. Só Deus tem o poder para isto, de levantar e de fazer de nós, em Cristo, novas criaturas. Só Deus tem essa capacidade de gerar dentro de você uma nova natureza, uma nova Gênesis. Somente Deus tem a capacidade de criar algo novo dentro de você, um novo Gênesis, um recomeço. Davi sabia que seu distanciamento poderia trazer este grande prejuízo. E ele poderia ter em sua vida a seguinte realidade. Verso 11, do Salmo 51. Não me repulses, não me expulse da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E aí no verso 12, Davi vai falar sobre um dos principais temas desse Salmo 51, que é o tema da redenção. O tema da redenção. E o verso 12, ele vai dizer assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi está dizendo: permita-me, Deus, ter paz, e que minha alma sinta a salvação, a minha alma experimente a alegria da salvação, que eu prove deste ato redentivo, que eu seja restaurado por tua redenção. Eu só posso estar feliz, eu só posso sentir alegria se o Senhor me redimir, se o Senhor me purificar, se o Senhor me salvar. E gente, como eu disse, o pecado, ele atormenta a nossa consciência, ao ponto de nós mesmos estarmos arrependidos. A gente está arrependido. Deus, eu não vou fazer mais. Eu não faço mais. Eu não vou cometer mais esse tipo de coisa, Senhor. Estou arrependido. Só que aí no dia seguinte, após o arrependimento, o diabo sopra no nosso ouvido, nos nossos ouvidos, a seguinte expressão, a seguinte frase: mas você não é digno? Você se arrependeu hoje, ontem, mas hoje, eu duvido que você vai continuar nesse desejo de arrependimento. Você não é digno. Você já se arrependeu outras vezes. Você já se reconciliou outras vezes. Você não é digno. E aí a gente participa no culto de Santa Ceia, e a gente fica assim: Deus, não pesa a mão sobre mim, me perdoa, Senhor. Como disse a pregação de ontem, a gente vai em alguns cultos de Santa Ceia e vê alguns irmãos não tomando a Santa Ceia, porque, puxa, mas eu pequei.
Isso já aconteceu há um mês. Deixa eu dizer uma coisa para você, e por favor, leve isso para o resto da sua vida. Quando você se arrepende, o Senhor te perdoa na hora. Vou repetir. O perdão do Senhor é instantâneo, é na hora. Isaías 43, versículo 25 diz: Eu mesmo sou o que apago tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu te perdoo mesmo, e é de verdade. Quando você se arrepende, Deus te perdoa, e é de verdade. O problema é que o pecado nos faz sentir, ou nos leva a este sentimento que nós continuamos nos sentindo mal, nos sentindo indignos. E meu irmão, por favor, essa é a realidade. Nós continuaremos com essa sensação de sermos indignos até a vinda de Jesus. Porém, mesmo você com esse sentimento, haverá o dia, acontecerá aquele grande dia, que todos nós ouviremos o chamado de Jesus. Estaremos com Ele para todo sempre. Mas pastor, é angustiante. É como se a minha alma estivesse sendo torturada. Pastor, é angustiante. Eu sei como é. Tem certas coisas que a gente faz que nós gostaríamos que nunca tivéssemos feito algum dia na vida. Eu sei como é. Tem certas coisas que nós falamos que nós gostaríamos de nunca ter dito. Eu sei como é. É esse o sentimento de Davi. Por isso que Davi vai dizer: restitui-me, Senhor, a alegria da salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Só que aqui eu quero caminhar para nós encerrarmos, te fazendo algumas perguntas, porque semelhantemente nós também passamos por momentos como o de Davi. Somos cínicos, falsos e hipócritas. E aí eu preciso te perguntar, em que momento que aconteceu a tua ociosidade? Em que momento da vida você se afastou de Deus e fez da sua relação com Deus um verdadeiro encontro casual? Em que momento nós transformamos essa relação em um encontro casual? Nós transformamos do pecado o nosso marido e fazemos de Deus o nosso amante. Em que momento nós fizemos isso? Em que momento você que me escuta nessa noite, a sua relação com Deus se transformou em uma relação casual? Quando eu tenho vontade de te ver, eu te vejo. Quando eu tenho vontade de sentir os teus braços, eu vou até você e te procuro e sinto. Será que a sua relação com Deus é uma relação casual? É de vez em quando? Será que você se encontra como Davi, passeando pelo palácio ocioso, vivendo sem propósitos espirituais, cedendo às tentações da vida? Será que você tem feito da sua história religiosa o sentido da sua vida cristã? Ou seja, você vive apenas do seu passado?
Você não cansou já de ficar apenas com recordações daquilo que você foi um dia? Você não cansou? As suas recordações são doces, as suas recordações são alegres, te trazem satisfação. Porque quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha 20 anos, eu cantava no coral, eu cantava nos jovens, eu ia na escola bíblica dominical, eu ia no culto de libertação, eu ia na vigília. Quando eu era solteiro, vida boa na presença de Deus. Quer dizer que o diabo faz parte da tua vida agora? Você casou com o anticristo? Pastor, quando eu era solteiro, quando eu era jovem, puxa vida, era oração. Eu saía da escola bíblica 11 horas, voltava, fazia um lanche, ia 2 horas para o ensaio da banda, 3:30 para o ensaio da mini banda, 5:30 para o ensaio das crianças. Pastor, a minha vida era isso. Puxa vida, que passado glorioso. Às vezes eu acho que eu estou conversando com um monte de Raul Seixas. Eu nasci há 10.000 anos atrás. E aí começa a cantar. Eu nasci. Eu penso que a gente está tão desfocado da nossa vida cristã, que o que nos resta é o passado. O que nos resta é o que eu fui. O que nos resta é o que eu fiz. O que nos resta é o que eu plantei. Pastor, porque você não tem as dores que eu tenho. Porque você não tem os problemas que eu tenho. Pastor, você não vive a vida que eu vivo. Realmente eu não vivo. Realmente eu não sei quais são os teus problemas. Mas eu posso te apresentar. Eu vou te falar de um homem vivo. Que há 59 anos atrás, ele saía do bairro de Vila Santa Clara, com seus 3 filhos e sua mulher, montados numa bicicleta, e atravessava a cidade de São Paulo embaixo de chuva, para cultuar a Deus. Eu vou te falar de um homem, que eu tive o prazer, junto com outros irmãos aqui, de ser pastoreado por ele, que ele não tinha teologia, como alguns dos irmãos aqui têm. Ele não tinha mestrado, doutorado, ou não tinha a ambição teológica como nós temos, como eu tenho. Mas ele ajudou a construir uma porção de igrejas do nosso ministério. Eu estou falando de um homem que ficou casado durante mais de 50 anos, e depois de 50 anos, casado com a sua mulher, ele ainda chamava ela de pérola, e tratava ela tratava ela realmente como uma princesa. Estou falando de um homem de mais de 85 anos de idade, que tem Facebook, e que fala de Jesus todos os dias no Facebook. Eu estou falando de um homem
que quer seja na quinta, na terça, no domingo de manhã, no domingo à noite, ele está lá cantando, dizendo, como é bom ter Jesus. Eu estou dizendo de um homem, que não está testemunhando das experiências passadas, mas que continua fervoroso, pulando nos púlpitos, falando que Jesus Cristo é o Senhor. Eu estou falando de um dos fundadores dessa igreja, pastor Carlos Minozzi, que eu tive o prazer de conviver com ele no início da minha conversão, até o momento de vir para cá pastorear esta igreja, há 13 anos atrás. Será que você não vive do seu passado apenas? Da sua história? E, gente, desculpe-me, essa é a realidade da igreja. Uma porção de gente enchendo templos, vivendo de história, vivendo do passado. Desculpe-me, eu peço a Deus que essa chama e esse desejo do meu coração de viver o Evangelho nunca seja ofuscado, apagado, diminuído por causa dos valores e dos conceitos dessa vida. Meu irmão, eu quero morrer pregando o Evangelho, dizendo que Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele me transformou e Ele é a vida que eu preciso, Ele é a vida que eu quero. Será que a sua pouca dedicação a Cristo não significa que você perdeu a alegria da salvação? Será que o fato da sua agenda não comportar a igreja, as tarefas cristãs, a oração, o estudo bíblico, o discipulado, é porque você está com o coração tão duro que não quer saber mais de Cristo? Será que a tua agenda, que não consta nada do Evangelho, ela só está assim porque o seu coração é tão duro que você diz, eu só tenho tempo para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Quando Davi reconhece o seu estado de pecado, quando Davi reconhece o seu afastamento de Deus, ele vive um profundo arrependimento, que o leva a não ter as mesmas práticas. Quando Davi se arrepende, Davi se compromete com a missão de Deus. Veja, por favor, os versículos 12 e 13 do Salmo 51, estou encerrando. O texto vai dizer assim: restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Olha só o coração do arrependido. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi busca restauração e perdão, e se dispõe a pregar o arrependimento e a salvação. Davi retornou à presença de Deus, não apenas com alívio de alma, mas ele estava comprometido com a missão de Deus. Quando Jesus entra em nossas vidas, Ele quer fazer de nós verdadeiros discípulos e discípulas dEle. Pessoas que provaram da salvação e pessoas que assumem a sua missão. Verso 14 e 15. Davi continua dizendo: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi suplica por mudança, por fortalecimento, a fim de que os seus lábios louvem a Deus em todo o tempo. A obra salvífica de Deus, meus irmãos, no homem,
o faz rever todos os seus conceitos em relação à vida, bem como despertar um impressionante desejo de louvar e adorar, não a Deus somente com palavras, antes com a sua própria vida. A vida pode sim produzir muitas experiências que te façam sentir incapaz. A vida pode sim te levar a se sentir sem controle. Porém, é importante dizer que com a ausência do Espírito Santo, todas essas sensações só pioram. Por esse motivo, nessa noite, tome a decisão de voltar à presença de Jesus. Tome a decisão de arrepender-se dos seus pecados. E diga como Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me retires da tua presença, nem retires o teu espírito de mim, Senhor. Restitui-me antes a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O convite de Jesus para você é este: volte, volte, viva o meu amor. O convite de Jesus para a tua vida é este: volte, abandone essa vida que você leva, ande com a consciência tranquila, por causa da bondade de Deus. Pastor, tem jeito para mim? Tem jeito para você sim. O Davi, homem segundo o coração de Deus, aqui é perdoado. A relação que nasceu e que frutificou por meio do pecado, se torna uma relação em que vai surgir um dos maiores homens da história do Antigo Testamento, o grande rei Salomão. A relação de pecado, por causa do arrependimento, ganha outra dimensão. Do casamento agora de Betseba e de Davi, do envolvimento agora de Betseba e Davi, surge Salomão. Deus restaura, Deus reconstrói, Deus levanta o caído, Deus alegra gente que se sente triste por causa dos erros, Deus restaura. A presença de Deus esteja sempre em você. A presença de Deus esteja sempre em você.